Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. A seguirem em contato, nosso Deus da promessa. Nós todos fazemos promessas na vida. Algumas mantemos, outras não mantemos. Podemos ter a intenção de manter cada uma delas, mas não o fazemos por algum motivo ou circunstância. E eu penso em pais, por exemplo, que fazem promessas aos seus filhos e eles não cumprem e pensam, bem, você sabe, é apenas uma criança. Mas lembre-se disso. Quando você faz uma promessa a uma pequena criança, essa criança valoriza essa promessa de acordo com quem a disse. Então, se o papai fizer uma promessa e dizer para aquele filho ou filha, bem, quando chegar em casa essa tarde, eu vou te levar ao jogo, eu vou trazer isso para você, ou o que quer que seja. Aí você aparece e você diz, eu estava cansado. Eu trabalhei muito, eu não tive tempo, me desculpe. O que isso diz não é que você não manteve a promessa. Você me rejeitou. Uma promessa é uma coisa poderosa. E para crianças pequenas, especialmente, quando seus pais não cumprem sua palavra, eis o que acontece. Um garotinho pensa que seu pai, algo próximo de Deus. A garotinha pensa que sua mãe é isso. Quando duas mais importantes pessoas na vida delas não mantêm as suas promessas, eis o que acontece. Não significa que essas crianças só duvidem de seus pais de vez em quando, mas elas vão crescer duvidando das palavras dos adultos. Quando nós fizermos promessas, temos que pensar antes de fazê-las. Porque, veja, se nós não cumprirmos nossas promessas, olha o que acontece. É uma reflexão sobre nós e nosso caráter, por exemplo, e também uma ferida para outra pessoa. Então não é algo que acontece conosco, é algo que acontece com outra pessoa. Então promessas são valiosas. As promessas devem ser significativas. Na verdade, se você pensar bem, toda a sua vida cristã é centrada em um grupo de promessas. E esse grupo de promessas vem da palavra de Deus. Como você sabe que você tem vida eterna? Porque Jesus prometeu que se você confiasse nele como seu Salvador, você teria o dom da vida eterna. A razão que você acredita é por causa da promessa que ele fez. E quando você morrer, e quanto a isso, como você sabe para onde você vai? Bem, a única razão pela qual você sabe onde vai estar é porque a Bíblia diz: ausente do corpo, presente com o Senhor. Como você sabe que depois da morte haverá uma ressurreição? Porque Jesus disse. Você crê nisso, algo sobre ele que fez você acreditar na promessa que ele te deu. Sua vida inteira está envolvida em promessas. E o propósito dessa mensagem é muito simples. Quero que você entenda por quê. Você pode confiar nas promessas do Deus Todo-Poderoso. E muitas pessoas dizem, bem, eu confiei nele e não funcionou. Bem, por que não funcionou? É porque Deus falhou com você, ele quebrou a promessa dele. Uma coisa é certa, ele não quebrou a promessa dele. E se você olhar por um momento no 10º capítulo de Hebreus, eu quero ler essa passagem, mas realmente eu só quero lidar com um versículo. Mas eu vou lê-lo porque aqui está o que esse versículo está realmente dizendo e eu vou te dizer com antecedência. Ele está falando sobre o fato de que temos acesso ao Deus Pai, começando no versículo 19 desse capítulo 10. Temos um relacionamento com ele através do seu Filho Jesus Cristo, que ele chamou de novo e vivo caminho, que é o que temos quando confiamos nele como Salvador, e que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. E temos absoluta certeza por causa do que ele fez em nossa vida, e então ele diz no versículo 23, retenhamos firme, ou seja, agarrar com força, a confissão da nossa esperança, sem vacilar. E por qual motivo? Porque fiel é o que prometeu. Então estamos falando nessa passagem, toda a questão aqui é a questão de por que devemos crer na promessa de Deus. Agora, enquanto você pensa sobre as promessas que você fez em sua vida, alguém, amar, casar, ou seus filhos ou pais, ou algum amigo, quantas vezes você teve que quebrar essa promessa? Ou te pergunto isso, você fez promessas com certa indiferença? Bem, pode contar comigo, eu estarei lá e assim, assim, assim. E aí você não cumpre. Aí você diz, eles vão entender. Talvez eles não entendam. Uma coisa maravilhosa sobre Deus, ouça. Ele nunca quebrou uma promessa. Ele nunca se esqueceu de uma promessa. Nem sequer uma. E quando você percebe que toda a sua vida cristã está envolta nas promessas da palavra de Deus,
você começa a entender o quão importante é que você e eu entendemos o que dizemos quando falamos "eu prometo" isso ou aquilo. O que Deus quis dizer e, por exemplo, porque deveríamos acreditar que Deus os fez. Então, se alguém prometer a você R$ 20.000, se você vir à igreja no próximo domingo, duas coisas que perguntaria. Bem, em primeiro lugar, quem é essa pessoa? Em segundo lugar, eles vão conseguir os R$ 20.000? Então são duas coisas: caráter e habilidade. Quando se trata de promessa, caráter e habilidade. Eles vão manter a palavra? Podem manter a palavra? Muito importante. Agora, às vezes as pessoas vão reclamar sobre o que Deus está fazendo ou não, então vamos entender algo muito, muito importante que existe. Há dois tipos de promessas que Deus dá. Uma delas é uma promessa incondicional, a outra é uma condicional. Uma promessa incondicional é uma promessa feita por Deus na qual tudo que ele disser que fará, ele fará, e não há exceções. Sem exceção alguma. O que é um exemplo disso? Bem, de volta em Gênesis capítulo 12, quando Deus estava lidando com Abraão. Esse é um perfeito exemplo de uma promessa incondicional. Eu quero que você observe a diferença entre isso e uma promessa condicional. Eis o que ele diz. Primeiro versículo, capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu vou te mostrar. Agora observe se eu vou. Para a terra que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de você uma grande nação. E eu vou te abençoar, e vou engrandecer seu nome, e você será uma bênção. E vou abençoar os que te abençoarem, e aquele que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. E em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Veja isso, uma promessa incondicional após a outra. Não há uma única vez que Deus disse, exceto, se, mas, quando, onde. Ele diz, isso é o que eu vou fazer. Agora, então, é uma promessa incondicional. Mas vamos ver uma promessa condicional, por exemplo. Uma promessa condicional é aquela que uma pessoa faz, que uma pessoa quer fazer sob certas circunstâncias. Se isso acontecer, eis o que vou fazer. Se fizer isso, eis o que eu vou fazer. E assim há muitos desses, por exemplo, nas Escrituras, mas vamos pegar só um. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, ele diz que se com a sua boca confessar ao Senhor Jesus como Senhor, e se você crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se. É uma promessa condicional, então. Quando alguém diz, bem, eu sei que fui salvo, como? Bem, eu tenho sido bom em toda a minha vida. Não é isso que Deus diz. Deus disse que sua salvação está condicionada à sua fé no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Por exemplo, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça? Não. Não só qualquer. Não, se isso é condicional. Então, que tipo de promessas a maioria de nós fazemos? Ouça, você e eu só temos o poder para fazer promessas condicionais pela simples razão de que não podemos controlar tudo. Não podemos controlar todas as circunstâncias. E, portanto, fazemos promessas condicionais, fazemos com todo o nosso coração, dizemos: eis o que eu vou fazer, pode contar comigo, estarei lá, e talvez na maioria das vezes você esteja. Você poderia ficar doente, sofrer um acidente, algo acontecer com seus filhos e não poder aparecer. Então, fazemos promessas condicionais e nossa credibilidade é baseada no nosso caráter e nossa capacidade de fazer o que dissemos. Então, a mesma coisa na vida cristã. Então, Deus faz promessas incondicionais e Ele faz promessas condicionais. Nós fazemos promessas condicionais, somente Deus pode fazer promessas que nada pode alterar. Agora, sob essa luz, vamos olhar para toda essa questão de caráter e habilidade. Então, vamos apenas olhar para Deus por um momento. E eu quero que vejamos 4 atributos de Deus, isso é, 4 características de Deus. Quero que vejamos 4, há muitos outros, por exemplo, a santidade de Deus, a justiça de Deus, o juízo de Deus e tudo isso, mas apenas 4 dos seus atributos. E porque eu quero que você veja estes. Se você entender quem Ele é e como é o seu caráter e o que esse caráter quer dizer e sua habilidade, você não tem nenhuma razão para duvidar da palavra de Deus. Ouça quando Paulo diz, meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas em glória, em Cristo.
Isso é através de um relacionamento com Ele. Ele vai cumprir a promessa? Com certeza. Ele vai manter sua promessa. Então vamos olhar para eles por um momento. E o primeiro atributo que eu quero que analisemos é esse simples fato. Número um, Deus é verdadeiro. Isso significa, ouça, Ele é verdadeiro o tempo todo. Ele é a essência da verdade. Ele somente fala a verdade e ele sabe a verdade sobre cada uma coisa que há para se saber na vida. Portanto, quando chego nesta passagem em Tito, e ele diz, Deus não pode mentir, e essa passagem impressionante em Números 23, ah, Números 23 e versículo 19, ouça essa passagem. Veja isso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria. E a resposta, é claro, é não. Deus não fala e deixa de cumprir. Ele não pode mentir. Ele é, em essência, a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Toda a verdade deve ser encontrada nele. Então, uma das razões que eu posso acreditar em suas promessas é simplesmente essa. Porque ele somente diz a verdade. Mas há uma segunda, e há muitas coisas que poderíamos dizer sobre isso. Mas a segunda dessas qualidades é, por exemplo, fiel. Deus é fiel. E em 1 Coríntios, no capítulo 1, quando Paulo está apenas começando sua epístola, eis o que ele diz. Ele diz, fiel é Deus, por quem foste chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é um Deus fiel, o que significa que ele é confiável, que ele vai fazer o que disse que vai fazer. E em nenhum momento da sua vida ou da minha, Deus jamais provou ser infiel. Porque ele é um Deus fiel. E isso é um atributo dele. E se você ler as Escrituras e pensar quantas vezes, e eu penso, por exemplo, de volta em 1 Coríntios 10 por um momento, e ouça essa passagem que todos nós lemos muitas e muitas vezes, e graças a Deus por isso. Ele diz, não veio sobre vós tentação, senão... Veja isso agora. Tentação, senão humana. O que significa que cada um de nós foi tentado e testado de forma diferente, mas outras pessoas também. Então ele diz, não veio sobre vós tentação, senão humana. Olha essa próxima frase. Mas Deus é fiel, que não vai te deixar ser tentado acima do que podeis, mas antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. O que isso significa? Significa que cada provação, cada tentação, cada dificuldade que eu e você passamos, nós temos essa promessa incrível de Deus. E veja isso, que sua promessa é que Ele não permitirá você e eu sermos provados ou tentados por nada, veja isso, mais do que podemos suportar com sua ajuda, orientação, sua capacidade de nos ver através disso. Ele não vai permitir. Ele é um Deus que é Deus da verdade, e ele é um Deus que é um Deus da fidelidade. Mas tem uma terceira coisa. Ele é um Deus que é imutável, ou seja, ele não muda. E ele diz, por exemplo, em Malaquias capítulo 3, versículo 6, que ele é um Deus que não muda de ideia. Bem, algumas coisas acontecem que são condicionais e incondicionais. Se Deus diz, veja isso, se Deus diz, aqui está o que eu vou fazer, se você não fizer isso e aquilo, ou se você fizer isso e aquilo, então o que acontece? Você viola a vontade dele ou seu propósito em alguma área? Então ele não faz, viu isso? Deus não cumpriu sua promessa, sim, ele cumpriu, era uma promessa condicional, algo que você faz ou não faz. E esse é um ponto muito, muito importante. Porque se você não entender isso, vai dizer, Deus, eis o que você disse e você não fez. Deus faz essas promessas baseadas em, ouça, veja isso, veja com atenção, baseadas em condições que são para o nosso bem. Porque ele é um Deus da verdade. Ouça, ele é um Deus fiel a si mesmo, assim como a nós. Ele é imutável, ele não muda. Mas ele é também um Deus de amor. E em 1 João, capítulo 4 ali, ele fala sobre que Deus é amor. Agora, uma das razões que devemos acreditar nele no que diz respeito ao seu caráter, você diz bem, como posso saber que Deus me ama ou não? Se alguém me diz isso, eis o que eu faço. A cruz é toda a prova que eu preciso de que ele me ama. E
Se Ele está disposto a fazer isso por mim, eu não tenho nenhuma razão para duvidar que Ele fará todas essas coisas menos que isso. A cruz é a sua máxima expressão de amor. Ele manteve a promessa. Ele diz: eu vou para a cruz e eu vou morrer pelos seus pecados. E você vai ser perdoado dos pecados por eu ter estado na cruz. Ele fez o que prometeu fazer? Sim. Tem uma razão para duvidar? Não, eu não tenho. Ele é um Deus totalmente fiel, totalmente verdadeiro, nunca muda, e Ele é um Deus de amor absoluto. Isso tem a ver com seu caráter, então eu posso confiar pelo seu caráter? Você diz bem mais. Mas Ele pode? Então, há 3 atributos de Deus que eu quero que você veja, e é simplesmente isso. Em primeiro lugar, Ele é um Deus que é onisciente. Ele conhece cada uma coisa solitária. E essa passagem em Hebreus, capítulo 4, ouça o que ele diz, começando no verso 12, capítulo 4. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, capaz de julgar os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura oculta à sua vista. Mas todas as coisas estão abertas e expostas, ou seja, descobertas, aos olhos daquele com quem temos que lidar. Que é simplesmente isso. Posso confiar nele porque sei que ele tem essa capacidade. Já que ele é onisciente e sabe tudo, ele conhece cada uma coisa envolvida em cada uma decisão que você toma. Ele sabe o que veio antes, o que está acontecendo agora e o que vai acontecer depois. Portanto, quando você e eu formos a ele e ele fizer uma promessa, lembre-se disso. Ele não está fazendo uma promessa jogando uma moeda. Ele faz promessas, ouça, ele faz promessas baseadas em quê? Baseado em seu absoluto, infinito, total, perfeito conhecimento de tudo que há para saber sobre você. Ele não comete nenhum erro. Nós cometemos erros, fazemos promessas baseadas em meio conhecimento, ou coisas falsas que ouvimos, ou coisas que pensamos que pode ser verdade. Ele toma decisão baseada somente na verdade absoluta. Há uma segunda coisa, que ele é onipresente. E o que é essa onipresença? Bem, você conhece a passagem no Salmo 139, quando falamos sobre onde Deus está, o que ele sabe, assim por diante. Então, não só o que ele sabe sobre nós, mas também, por exemplo, ouça o que ele diz. Ele diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Perfeitamente ciente. E ouça isso. Por onipresença, eu quero simplesmente dizer isso. Ele está sempre pronto para você e eu. Não importa o que. Ele está lá no cumprimento de cada promessa que ele fez. Ele diz o quê? A promessa é: eu nunca vou te abandonar. Nunca te abandonar. Eu estarei com você até o fim desta era. Ausente do corpo e presente com o Senhor. Você fala o nome dele e Jesus está lá. Então, é claro, há essa incrível razão para eu confiar nele. E ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Não é bastante para ele saber o que fazer, mas ele tem o poder para realizar. E aquele Salmo 103, versículo 19, que eu cito quase todos os domingos, estabeleceu seu trono nos céus e sua soberania reina sobre tudo. Então, quando se trata de Deus fazer promessas, eu tenho que me perguntar se ele pode fazer isso ou não? Com certeza não. Cada uma promessa que Deus fez, você pode absolutamente descansar e com toda certeza e sem dúvida que ele vai cumprir sua promessa. Por quê? Porque ele só fala a verdade. Porque ele é um Deus fiel, confiável e seguro. E porque ele nunca muda de ideia. Ele é um Deus de infinito amor por nós. Ele é totalmente onisciente e sabe tudo sobre nós. Ele está conosco em cada um momento, a cada fração de segundo. E tem todo o poder para executar toda e qualquer situação, circunstância que ele escolher para fazer, porque não há nada que limite a onipotência do Deus Todo-Poderoso.
Já percebeu quão abençoado você é? Que esse é o nosso Deus. Penso em todas as outras religiões do mundo. Que tipo de garantia eles têm? Que esperança real eles têm? Nosso Deus é totalmente não apenas adequado e fiel, mas sempre disponível para tudo que precisarmos, para nos ajudar. É isso que Ele é. Agora, mas tem uma coisa que eu quero mencionar aqui e eu tenho uma responsabilidade, você tem uma responsabilidade. E há 3 requisitos. Em primeiro lugar, devo estar disposto a ser obediente a Ele. E o que quer que Ele exija de mim, devo obedecer a Ele. Então faça a si mesmo pergunta se você perguntou algo a Deus e Deus não providenciou. E você crê na palavra de Deus que diz que Ele proverá suas necessidades e você tem uma. Então pergunte a si mesmo. O problema com Deus é que seu caráter é tal que Ele não está lhe dizendo a verdade? Não. É que Ele não pode dar o que você... Não. Então deve ter algo dentro de você com o qual você precisa lidar. Uma coisa é a obediência, a segunda é a fé. Você está realmente confiando nele para isso? E a terceira coisa... Veja, a terceira coisa é fazer o quê? Reivindicar. Veja isso. Se eu trago algo a Deus, eu verdadeiramente não apenas tenho uma dúvida sobre isso. Então não vou reivindicar. Eis como eu sei que não vou fazer isso. Eu peço a ele que responda um pedido em particular e, estou dirigindo o navio expresso e preocupado com isso. Estou em casa e preocupado com isso. Estou pensando nisso e dizendo, Deus, é isso que você prometeu. E quer saber? Eu já li, eu já ouvi, eu sei o que ele diz, mas não reivindiquei isso para mim. Quando você reivindica a promessa de Deus para você, não vai ficar preocupado e aflito. Por quê? Porque você sabe que ele diz a verdade, ele não vai mudar, ele é um maravilhoso Deus de amor, ele é um Deus de fidelidade, ele é onipresente, ele é onisciente, é onipotente. Por que eu deveria estar reclamando sobre isso? É uma questão de que eu creio nele. Eu acredito que o Deus da Bíblia é quem ele diz que é, o que significa que ele cumpre cada uma promessa. Ele nunca esquece uma. Ouça, e ele nunca falha em manter uma. Amém? Bem, você pode estar assistindo e ouvindo e não é um cristão, você diz, bem, como isso se aplica a mim? Ouça com muita atenção. A Bíblia diz, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Deixa-me te explicar isso. Se você confessar ao Senhor Jesus com a sua boca, isso significa que você está dizendo que você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o Senhor de nossas vidas. E ao fazer isso, você está colocando sua vida nas mãos dele, por causa de quem ele é, para o perdão dos seus pecados, por causa do que ele fez na cruz. Está pedindo a ele para perdoá-lo dos seus pecados, te dar o dom da vida eterna e a obra do Espírito Santo dentro de você, te capacitar a viver uma vida santificada por toda a sua vida. Se você pedi-lo para fazer isso, você tem a promessa, ouça, você tem a promessa da Palavra de Deus, 66 livros da Bíblia, você tem a promessa que ele vai fazer exatamente o que disse que faria. Ele vai te perdoar, te purificar, te dar o dom da vida eterna, salvá-lo para sempre e te dar um lar no céu. E caminhar com você todos os dias, o resto da sua vida. Mas está condicionado à entrega da sua vida a Cristo. Confessando seus pecados e olhando para a cruz, pagamento total por seu pecado. Você pode estar passando por um momento muito difícil e estar se perguntando onde está Deus. Você não é um crente e nunca confiou nele como seu salvador, deixe-me dizer onde ele está. Está onde sempre esteve. Bem do lado de fora, ouça, bem do lado de fora da porta do seu coração. Tentando entrar. Ele quer que você abra a porta do seu coração e o deixe entrar. No momento que fizer, a vida vai mudar. Pode acontecer com você, quando você fizer isso. Pai, quão gratos nós somos. Porque tu és tão perfeito. Não podemos encontrar defeitos em seu caráter, ou falhas em seu poder, mas a total perfeição, santo, reto e justo. Eu oro para que o Espírito de Deus
Fale com cada pessoa que ouve essa mensagem, para reconhecer que a única maneira de viver é através de Cristo, servindo a Ti, Pai, esse Deus maravilhoso que descrevemos. E eu oro para que cada pessoa que ouve isso pare de lutar contra Ti e reconheça que Tu és o único e verdadeiro Deus. Foi assim que Jesus escreveu enquanto ele orava naquele capítulo 17 de João. Nós sabemos quem Tu és. Eu oro, Pai, pelas pessoas que estão se debatendo em suas vidas, tentando descobrir o que fazer. Permita que eles entendam pelo menos isso agora. Tu és a resposta. Sempre foi a resposta. Ainda está batendo, ainda está esperando. E eles podem resolver essa questão. Te agradecemos que a promessa que fizeste para nos salvar tens mantido desde que a fez. A promessa que fizeste de nos guiar, tens mantido essa promessa desde que a fez. E para todo sempre, queremos dizer que te amamos em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas de parceiros fiéis.